E aí, pessoal, tudo bem? Bem, avançando com a nossa disciplina de biomecânica, hoje a gente dá início a um novo conteúdo, que é a parte de cadeias cinéticas. Basicamente, cadeia cinética está associada à teoria da engenharia mecânica, né? De conceitos cinemáticos fechados e de conexões, ou seja, a gente está falando de conexões de segmentos, tá? E essas conexões de segmentos, elas podem ser, de certa forma, observadas no corpo humano a partir dos nossos segmentos corporais e dos eixos de movimento, que seriam as articulações, tá? Numa definição básica de cadeias cinéticas, elas são subdivididas em dois tipos. A cadeia cinética ela pode ser aberta ou fechada. O que seria a cadeia cinética aberta? O segmento distal ele se encontra livre para a realização do movimento. Então, um exemplo aqui, uma cadeira extensora, né, e aí a extremidade distal, né, que seriam as pernas, elas estão livres para realizar o movimento. Então, o joelho realiza flexão e extensão e os pés se movimentam livremente para cima e para baixo nesse exercício aqui especificamente. Quando a gente vai comparar a cadeia cinética aberta com a cadeia cinética fechada, o segmento final, né, novamente aqui as pernas, né, os pés, ele se encontra fixo, né, então ele tem uma restrição na sua movimentação. Então o movimento aqui é o mesmo no joelho. Tá? O indivíduo está fazendo flexão e extensão com o joelho. A grande diferença é que agora a extremidade distal ela é fixa. Então a gente vai ter uma necessidade de ajuste desse movimento. Como é que ele vai acontecer? Aqui a gente pode observar um exemplo, tá? Então, na primeira condição aqui, né, imaginando uma cadeia cinética aberta, tá? Então, interpretem aqui o segmento A, né, como sendo o segmento distal, né, o segmento que se encontra solto. E o segmento D se encontra fixo aqui ao solo, tá? Então, se eu quero realizar um movimento nessa última articulação, né, na articulação do segmento B com o segmento A, eu consigo realizar essa movimentação de forma livre. Então, o que a gente está observando aqui? Numa atividade de cadeia cinética aberta, né, aqui eu tenho várias conexões, eu consigo observar que em cadeia cinética aberta, eu posso mover a extremidade, tá, de forma isolada, utilizando somente a articulação que lhe compete. Quando eu passo a observar a mesma estrutura, porém em uma cadeia cinética fechada dessa vez, tá? Tenho aqui a mesma estrutura, porém o meu segmento A ele se encontra fixo, tá? Ele está preso aqui. Se eu quero realizar o mesmo movimento, comparado aqui à cadeia cinética aberta, como essa extremidade agora se encontra fixa, eu vou ter uma interdependência entre as articulações e os segmentos para que o mesmo movimento possa ser realizado. Ou seja, observe aqui, cadeia cinética aberta, segmento A. O segmento A ele foi deslocado à esquerda, tá? Então ele foi deslocado à esquerda. Se eu realizo esse mesmo movimento, porém em cadeia cinética fechada, o segmento A ele é deslocado à esquerda, porém as outras articulações precisam se movimentar, tanto as outras articulações como os outros segmentos. Então, o que a gente observa? Para que um determinado gesto motor ocorra, as outras articulações e os outros segmentos fixados, né, ou dependentes desse primeiro segmento, eles precisam se movimentar. Tá? É o que a gente observa exatamente nesse exemplo aqui do agachamento. Como o pé se encontra fixo, o eixo
que é o joelho, né, e o tornozelo, enfim, coxa, quadril, todos os outros segmentos, eles precisam se movimentar para que o joelho possa ser flexionado e estendido posteriormente, tá? Então, a grande diferença é que há uma interdependência nos movimentos quando o indivíduo realiza um determinado gesto motor em cadeia cinética fechada. Quando em cadeia cinética aberta, há uma independência dos movimentos. E isso a gente pode observar aqui nessa tabelinha com as características. Então, em relação ao movimento articular, cadeia cinética aberta, há uma independência. Fechada, interdependência. Movimento em relação ao eixo articular. Ele vai ocorrer distalmente na cadeia cinética aberta. Na cadeia cinética fechada, ele ocorre proximal e distal, né? Então, exatamente a questão que a gente estava comentando. Os outros segmentos precisam se movimentar. Naquele exemplo do agachamento, o quadril precisa se movimentar, enfim. Então, outras estruturas precisam se movimentar para garantir a ocorrência do movimento. Predominância de contrações na cadeia cinética aberta, a gente vai observar a contração concêntrica. Na fechada, a gente, além de observar as concêntricas, observa também boa parte de movimentos ocorrendo de forma excêntrica, né, de contrações excêntricas. Em relação à ativação de mecanoceptores, né, o que são os mecanoceptores? São aqueles receptores de movimento, né, que identificam o movimento. Na cadeia cinética aberta, ela é menor. Na cadeia cinética fechada, é maior. Basicamente por quê? Porque a quantidade de massa muscular envolvida é maior na cadeia cinética fechada. Seguindo aquele exemplo anterior, na cadeira extensora, por exemplo, o único músculo que precisa realizar efetivamente a contração é o quadríceps. Quando a gente vai para um movimento de agachamento, a gente vai ter o quadríceps, a gente vai ter os glúteos, a gente vai ter contração de trícepsural de forma mais ativa. Tá? Então, a ativação desses mecanoceptores acaba sendo maior. Entretanto, a gente tem alguns problemas nessas definições de cadeia cinética aberta e fechada. Por quê? Um exemplo aqui é o supino. Tá? O supino, há uma interdependência de movimentos articulares, né? O sujeito ele não consegue movimentar somente o ombro ou somente a articulação do cotovelo. Ele precisa movimentar as duas. Porém, a extremidade distal, ela está solta. Ela não tem nenhum ponto efetivamente fixo que prenda ela. Tá? Isso também acontece no ciclismo. O indivíduo está pedalando, há uma interdependência aqui de movimentos, né, de articulações, porém a extremidade distal está solta. No leg press, no crucifixo. Então, diversos exercícios, né, diversas atividades, diversos movimentos geram uma interpretação mais complexa da gente fazer. Para isso, em 94, Dillman propôs uma nomenclatura diferente, que ao invés de 2 categorias, envolveria 3 categorias. Tá? A primeira ele chamou de fixa com carga externa. Tá? Ou seja, a extremidade é fixa, porém com uma carga externa. Isso seria equivalente à cadeia cinética fechada. Tá? Então, a extremidade está presa e ainda há uma carga externa. Uma segunda condição seria uma condição móvel com carga externa. Tá? Essa que seria efetivamente a categoria nova. Ou seja, a extremidade é móvel e possui uma determinada carga externa. E, por fim, seria a categoria móvel sem carga externa. Seria a categoria aqui, né, ou o paralelo da cadeia cinética aberta.
Então, essa condição aqui, essa categoria móvel com carga externa, ela seria equivalente a esses exercícios aqui, né? A esse tipo de exercício que não é contemplado, ou seja, o indivíduo ele tem a extremidade móvel, porém ele tem uma carga externa sendo aplicada nessa extremidade móvel, tá? Então ele sugeriu essas três nomenclaturas. A hipótese por trás dessa proposta, né, é de que exercícios com movimentos biomecânicos e cargas similares, independente das condições limitantes impostas, vão gerar atividade eletromiográfica similar nos grupos musculares primários. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Se o indivíduo faz uma flexão de braço, por exemplo, né, cadeia cinética fechada, ou se ele faz um supino, tá, que seria aquela condição de extremidade móvel com carga externa, como o exercício é muito parecido, se eu tenho ali uma carga similar, eles vão gerar a mesma atividade eletromiográfica, ou seja, do ponto de vista de quantidade de força que o indivíduo precisa fazer, essas duas condições aqui seriam iguais. E para isso ele fez um estudo comparando, né? Basicamente ele aplicou o eletromiógrafo, né? Mediu a atividade elétrica muscular em dois músculos, peitoral maior e no tríceps. E nas duas fases, fase de absorção, né, que seria a contração excêntrica, e fase de força, que seria durante a contração concêntrica, tá? E ele comparou 3 exercícios, né, de flexão de braço. Um com apoio no solo, né, é a flexão de braço tradicional. Depois ele coloca o supino com carga, tá? E posteriormente um supino sem carga. Então, na verdade, o que a gente está observando? Apoio de solo e supino com carga seriam condições similares. Supino sem carga seria uma condição biomecanicamente similar, tá? Porém, do ponto de vista de carga, ela seria diferente. Então, a hipótese dele é de que supino com carga e o apoio no solo, né, essas duas condições de exercício, gerariam a mesma resposta eletromiográfica. E aí a gente observa aqui o que ele verificou. Então, no peitoral maior, fase de absorção, né, fase excêntrica, as duas condições, apoio no solo e supino com carga, foram maiores do que no supino sem carga. Então, a atividade eletromiográfica foi maior nas condições com carga. Peitoral, fase concêntrica, mesma coisa, tá? Mesmo resultado. Apoio de solo e supino com carga foram maiores do que supino sem carga. No tríceps, fase de absorção, né? Seria a fase excêntrica, apoio no solo e supino com carga, maior atividade eletromiográfica. E, por fim, no tríceps, fase concêntrica, ele detectou uma diferença entre o supino com carga e o supino sem carga, tá? Então, basicamente, o que ele detectou? Que quando o indivíduo realiza o mesmo gesto motor, tá? Nesse caso aqui seria a flexão de braço, né? E aí o exercício análogo a ele seria o supino. Se ele estiver fazendo com a mesma carga, não importa se a cadeia cinética aberta ou fechada, tá? Se o movimento é o mesmo e eles têm a mesma carga, a atividade elétrica muscular vai ser igual. Ela só é diferente quando o sujeito alivia a carga. Então, o fator preponderante aqui não é o gesto motor, né? Não é o tipo de cadeia, aberta ou fechada, e sim a carga que está sendo deslocada.
Então, o que que o autor conclui a partir disso, né? Naquela proposta dele de 3 categorias, ele identifica que se o indivíduo faz o exercício com a extremidade fixa com carga externa, tá? Comparado à extremidade móvel com carga externa, ou seja, fazer a flexão, né, com apoio no solo, né, com a mão apoiada no solo, ou fazer o supino, né, com a carga externa, né, com o peso efetivamente, é igual do ponto de vista eletromiográfico, ou seja, biomecanicamente, os exercícios não se diferem. Quando eu comparo extremidade fixa com carga externa e extremidade móvel com carga externa, quando eu comparo essas duas condições, a extremidade móvel, porém sem carga externa, que seria o supino, sem a carga, né, somente com a barra, eles verificaram que houve uma maior atividade eletromiográfica nas condições em que houve carga externa, tá? E aí, consequentemente, ele identifica que o mais importante é a manutenção do mesmo padrão cinemático, ou seja, o mesmo padrão de movimento e que essas cargas externas sejam semelhantes. Ou seja, de certa forma, independente do tipo, né, de cadeia cinética que esteja sendo utilizada, o mais importante é a manutenção do mesmo gesto motor e a manutenção de uma mesma carga sendo aplicada àquela musculatura, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Não deixem de tirar suas dúvidas na nossa próxima aula síncrona e até lá. Tchau, tchau.